Este é o último domingo do ano litúrgico, do ano da igreja, o 34º domingo do tempo comum. É a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Eu sou rei, disse Jesus a Pilatos. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Mas que tipo de rei é Jesus? Qual é o reino de Jesus? Deixa eu só fazer uma pergunta para a gente começar. Será que Jesus Cristo é rei no mundo que parece que esqueceu dele? Como é que Jesus Cristo é rei do universo? Com tanta violência, com a imoralidade, com as drogas, com a corrupção, com a paganização, com os desastres da natureza. Onde está o reinado de Cristo? Será que isso não é conversa para boi dormir? Não é conversa da carochinha? Eu sou rei. Para isto nasci, para isto vim ao mundo. Vamos escutar essas leituras da missa desse domingo de Cristo Rei e vamos meditar de que modo Cristo é rei e como se dá o reinado de Cristo. Livro de Daniel novamente. Está vendo? Domingo passado também foi. Lembre do que eu falei domingo passado sobre o livro de Daniel. Então, estamos novamente falando sobre o fim dos tempos. E eu já expliquei. Vai terminando o ano da igreja e a palavra de Deus vai nos falando do fim dos tempos. Vamos então compreender o que é que a profecia diz aqui. Continuei insistindo na visão noturna. E eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem. Preste bem atenção. Por que sobre as nuvens do céu? Quando se fala que Jesus subiu aos céus e uma nuvem o escondeu. Quando se fala que Deus vem sobre as nuvens, a nuvem quer dizer, em primeiro lugar, que vem de junto de Deus. Vem não deste mundo, mas do mundo de Deus. É um modo figurado de falar. É claro que se você tomar um avião e atravessar as nuvens, não entrou no mundo de Deus. Continua este mundo. Mas, na linguagem da Bíblia, na linguagem figurada que a Bíblia usa, dizer que está para além das nuvens é dizer que entrou no âmbito, no mundo de Deus, no céu. Então veja, este que vem, ele vem de Deus. Este filho do homem vem da parte de Deus. Este filho do homem vem do alto, não vem só deste mundo. É filho de homem, é um de nossa raça, mas vem de Deus. É divino também. Só uma outra coisa para você saber, a nuvem pode significar também o Espírito Santo, que é a glória de Deus. Veja Jesus, que no Monte Tabor é envolvido por uma nuvem, ou seja, a glória de Deus, está certo? É aquela nuvem que pairava sobre a tenda de reunião no deserto, na travessia do povo. Com a nuvem vinha a glória do Senhor. Na nuvem vinha a glória, é a Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus. Então, este filho do homem vem entre as nuvens do céu. Ele vem como Deus. Aqui já uma coisa. Se a gente sabe que esta profecia se refere também a Jesus, Jesus não virá no fim dos tempos como veio a primeira vez. Virá em glória. Está certo? Virá na sua glória, virá de um modo diferente, virá de um modo glorioso. Quando Cristo, a nossa vida, aparecer, não é que vai aparecer aqui em Aracaju, aparecer na minha Maceió, aparecer em Salvador, aparecer em Tóquio. Não é assim, não é isto. É que a sua glória tomará de tal modo todas as coisas que tudo será elevado nele. A glória dele aparecerá de modo claro. E nós todos estaremos com o Senhor. Então não é um Jesus descendo e o pessoal gritando, olha ele ali, olha ele ali, olha ali. Não, não é isso. Não é um balão. Não, de modo algum. Então Jesus vem entre as nuvens do céu. Jesus vem como Deus. Jesus vem de modo glorioso. Está certo? Então vamos lá. Continuei insistindo na visão noturna. É bonita essa ideia da visão noturna. Na noite desse mundo, o profeta vê. Ah, se você também. Ah, se eu também.
na noite da história humana, nas noites desta vida, a gente conseguir ver a luz, a gente conseguir ver o desígnio de Deus. Entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, Ben Adão, filho do homem. Que palavra bonita é essa? Ele é homem de verdade. E, no entanto, vem sobre as nuvens como Deus. Quando Jesus, no Evangelho, chama a si próprio filho do homem, ele está pensando neste filho do homem, do profeta Ezequiel. Jesus era sabido. Jesus dizia, o filho do homem, falando dele. Filho do homem pode significar duas coisas. Pode significar simplesmente homem. Veja, por exemplo, no profeta Ezequiel. Ezequiel é chamado o tempo todo filho do homem. Pronto. Como filho da mentira é mentiroso. Como filho da preguiça é preguiçoso. Como filho da perdição é perdido. Filho do homem é humano. Jesus chama Judas de filho da perdição. Pronto, é perdido. Está certo? Filho da mentira, mentiroso. Então, Jesus é filho do homem, é humano. Mas veja, então quando Jesus se chamava a si próprio filho do homem, ninguém sabia se ele estava pensando no profeta Daniel, neste filho do homem glorioso, ou se ele estava falando filho do homem no sentido do profeta Ezequiel, homem, humano. Ele estava falando nos dois sentidos. Jesus é aquele que se fez homem de verdade. Cansou-se, sofreu, teve medo, amou, teve sede de amor. Então, humano. E, no entanto, este que é filho do homem, humano, vem sobre as nuvens. É esse personagem do profeta Daniel. Tanto que quando o sumo sacerdote Caifás pergunta, tu és o Messias? Jesus diz, eu sou e vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Está vendo? Ou seja, eu sou o Messias e sou o Filho do Homem predito pelo profeta Daniel. Então, eu vi entre as nuvens do céu, vinha um como o Filho do Homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Quem é este ancião de muitos dias? É Deus, o Pai. Por que ele é chamado de ancião? Para dar a ideia, primeiro, da eternidade de Deus. Deus é aquele que não tem princípio. É o ancião de muitos dias. Depois, porque na Escritura, o ser ancião, o ser idoso, não é desonra. É motivo de honra. É sinal de sabedoria. Os cabelos brancos... Você que pinta o cabelo, preste atenção nisso. Os cabelos brancos na Escritura significam sabedoria. Significam bênção de Deus. Tanto que a Escritura diz, nos livros sapienciais, que os jovens devem se levantar diante dos cabelos brancos do ancião. Que os jovens devem, às vezes, calar a boca e escutar a sabedoria dos anciãos. Então, Deus aqui, o Pai, é chamado de ancião de muitos dias, porque ele é o eterno, o sábio. É este o significado. Veja como é interessante, já no Antigo Testamento, a Trindade aparecendo de modo escondido. Está vendo? Veja, o ancião, o Pai, este Filho do Homem que vem sobre as nuvens, o Filho. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Então, o Pai entrega a este Filho do Homem, que é ao mesmo tempo divino, o reino eterno do mundo. Não é um reino como os reinos do mundo. Não é um reino que possa passar. Aliás, melhor do que dizer reino de Deus, é dizer reinado de Deus. Basileia tu teu, reinado de Deus. Não é um lugar, não tem no mapa o reino de Deus. O reino de Deus começa no seu coração. Eu já disse tanto isto aqui. O reino de Deus começa quando a gente deixa que Deus reine na nossa vida. O reino de Deus começa em mim.
e transborda de mim para os outros. Primeiro, o reino de Deus está dentro de nós, e de dentro de nós se coloca no meio de nós. O reino de Deus só estará no meio de nós, Deus só reinará no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa vida, se primeiro reinar no nosso coração. Então, é um reino diferente. Por isso Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Veja, o reino que Jesus veio trazer está no mundo. O reino de Deus está no meio de vós, mas não é deste mundo. Não tem as categorias, as características deste mundo. É um reino que não pode ser destruído. É um reino que, quando mais combatido, mais cresce. É um reino que vai crescendo como a semente de mostarda. É o reino que muitas vezes está misturado com o reino de Satanás, como o joio com o trigo. Mas um dia haverá separação. É um reino que vem chegando como a rede jogada no mar, que vem sendo puxada. É o reino que é como um tesouro escondido, como uma pérola de grande valor. Eis o reino de Deus. Vamos pedir a nosso Senhor que venha o teu reino. Que venha, mas que eu deixe, Senhor, que o teu reino venha a mim. Venha a mim. Deixa que a tua luz entre em mim. O reino de Deus brilha em nós quando brilha a luz de Cristo. Essa luz é o reino. Essa luz é Jesus. Nossa luz é Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, o reino entra. Solenidade de Cristo Rei, último domingo do ano da Igreja. A partir do domingo próximo estaremos com o tempo do Advento, iniciando então um novo ano litúrgico. E aí o tempo do Advento, aquelas 4 semanas benditas que nos preparam para o Santo Natal. Está aí, novamente, todas aquelas imagens que a gente já escutou em Daniel. O Apocalipse retoma. Agora a gente sabe quem é o Filho do Homem, é Jesus. Jesus Cristo, a testemunha fiel. Veja, testemunha em grego quer dizer o mártir fiel. Por que Jesus é a testemunha fiel? Porque testemunhou o Pai. Testemunhou o Pai, o amor do Pai, o reino que o Pai enviou no seu Filho. Jesus testemunhou o Pai com a sua vida, com a sua pregação, com os seus milagres, com o seu cansaço, com a sua paixão, com a sua cruz, com a sua morte, com a sua sepultura, com a sua ressurreição. Jesus Cristo é a testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Eu já expliquei isso tantas vezes a você. Você pode dizer, Dom Henrique, olhe, Elias ressuscitou um jovem. Eliseu ressuscitou um jovem. A filhinha... Jesus ressuscitou aquela menina. O filho da viúva de Naim, Lázaro. Jesus não é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. É sim. É sim. Ele é o primogênito. Porque eu já expliquei a você o sentido profundo da palavra ressurreição. Ressurreição não é simplesmente fazer um morto voltar a esta vida. Jesus fez, sim, mortos voltarem a esta vida. Elias, Eliseu fizeram a mesma coisa. Mas isso é ressurreição com R minúsculo. Eles voltaram a esta vida e depois de alguns anos morreram novamente de velhice, de doença, de outra coisa. Jesus não. Jesus ressuscitou de um modo totalmente diferente. Jesus entrou na morte, atravessou a morte e saiu do outro lado, onde a morte foi vencida. Jesus saiu do outro lado, no céu, no mundo de Deus, para além das nuvens, para além deste mundo, na glória do céu. E nos abriu o caminho. Ele mesmo disse, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O soberano dos reis da terra. A grande vitória de Jesus é sobre a morte. É sobre o pecado. Imolado já não morre. Morto vive para sempre. E aí o Apocalipse continua. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olha aqui,
Como é que Jesus é rei? Olha que coisa linda. Ele é rei porque morreu por nós. Ele é rei porque tomou a condição de escravo se fazendo homem. Ele é rei porque participou da nossa vida, das nossas dores, de nosso sofrimento. Ele é rei porque morreu como nós, por amor de nós. O reinado de Jesus não é o reinado de mandar, de passar por cima. É o reinado de servir e dar a vida. E veja bem, fez de nós um reino. O que é isso? Fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Vamos entender? Ele se fez um de nós, morreu por nós. Todo aquele que crê nele, que recebe a sua graça, abre seu coração para ele, se une a ele, se torna com ele uma coisa só. Nós somos, em Jesus, o reinado de Deus. Qual é a herança de Deus neste mundo? A gente. Onde é que o reino de Deus deve aparecer neste mundo? No nosso meio, na nossa vida. Jesus fez de nós o reino de Deus. Nós somos um povo real. Real não porque manda. Real não porque somos os bambambãs. Reais porque na nossa vida Deus deve reinar. Reais porque na nossa vida Deus deve fazer o seu reinado como fez na vida de Jesus, que veio para viver na vontade do Pai. Jesus fez de nós um reino e fez de nós sacerdotes para seu Deus e Pai. Por que fez de nós sacerdotes? Porque nosso reinado, nosso serviço é diante de Deus. Preste atenção, igreja. Preste atenção, povo de Deus, povo real, povo sacerdotal. Diante de Deus, nós devemos interceder pela humanidade. Nós somos um povo que, porque tem a realeza de Cristo, em Cristo e por Cristo, intercede diante do Pai pela humanidade toda. E diante da humanidade, devemos servir levando o evangelho para a humanidade. Veja, a gente é um povo sacerdotal. Diante de Deus intercede pela humanidade. Diante da humanidade anuncia Deus que nos mandou o seu Filho Jesus. Cristo nos fez isso. Cristo nos uniu a Ele e nos deu esta graça. E aí o Apocalipse continua. Olhai, Ele vem com as nuvens. Está vendo? Como em Daniel. Quer dizer, Ele vem como Deus. Jesus não vai voltar um dia como veio a primeira vez. Não, ele virá em glória. Virá sobre as nuvens. Ou seja, virá do céu. Virá glorioso. Virá cheio do Espírito Santo. Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Também aqueles que o traspassaram. Pode crer ou não crer em Jesus. Pode ser ateu ou crente. Estará um dia diante do Senhor. Ele é Senhor de todos. Ele criou a todos, ele morreu por todos. A todos ele julgará. Ninguém estará fora do tribunal de Cristo. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Por que é que a gente vai bater no peito por causa de Cristo? Porque este que vem, ele vem traspassado. São chagas gloriosas, mas ele vem chagado. E a gente verá que foi pelos nossos pecados. Fui eu, foi você, fomos nós que levamos Cristo à morte. Mas ele no amor venceu e no amor nos libertou. E finalmente, essa palavra tão bela, eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, eu sou o A e o Z. Diz o Senhor Deus. Aquele que é, que está presente na nossa vida. Aquele que era, aquele que sempre foi fiel. Aquele que vem como novidade a cada dia da nossa vida. Cristo é rei, meus irmãos. Mas vejam, não é rei porque passa por cima. Não é rei porque impõe a sua vontade. É rei porque nos ama e deu a vida por nós. Está aí, de modo tão bonito, sintetizado, o reinado de Jesus. Pilatos, procurador romano, só tem um interesse. Saber se Jesus é rei ou não. Porque se Jesus disser que é rei, é para ser morto. Porque só existia um rei no Império Romano, César. Então pronto. Tu és rei, é isso que Pilatos quer saber. Porque aqui só tem lugar para um rei. Tu és rei. Jesus começa questionando Pilatos. Tu estás dizendo isso por convicção tua? Por desconfiança tua? Ou tu estás dizendo isso porque os judeus vieram fazer inferno? Vieram dizer isso a ti? Pilatos
se aborrece com a pergunta de Jesus. E diz, por acaso eu sou judeu? Eu não entendo dessas coisas de vocês, dessas brigas de judeus. Eu sou romano, eu estou aqui com a autoridade de Roma para manter vocês na linha. Briga de judeu eu não entendo. O teu povo, os teus sumos sacerdotes te entregaram a mim, dizendo que tu andas, falando que és rei. O que tu fizeste? E aí Jesus então vai responder a Pilatos. Jesus não nega que é rei. Veja, o meu reino não é deste mundo. Pode dizer a César que fique tranquilo. Herodes se aperreou quando eu nasci, por causa da estrela, pensando que eu queria tomar o reino dele, aquele boboca. Então, não tomei o reino de Herodes. Não é? Não toma reino na terra quem dá reino no céu. Isso a liturgia da igreja canta na festa dos Santos Inocentes. Por que, Herodes, temes? Chegar o rei que é Deus. Não rouba reis da terra, quem reinos dá no céu. Então, César pode ficar também tranquilo. O meu reino não é deste mundo. O que quer dizer isso? Que o reino de Jesus está nas nuvens? Não. Quer dizer que o reino de Jesus não se dá com os critérios dos reinos deste mundo. O reino de Jesus não é mandar, não é ter um exército, não é ter um país. O reino de Jesus é reinar no nosso coração. O reino de Jesus passa pelo nosso sim ou pelo nosso não. Pela minha liberdade de dizer, Senhor, eu creio em Ti e abro a minha vida para Ti. O meu reino não é como os reinos deste mundo. O meu reino não se mede pela medida, pelo metro dos reinos deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, que tivesse soldado, quartel, exército, terra, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então pode ficar tranquilo. A igreja não deve se meter com os reis do mundo. O reinado que a igreja traz é o reinado de Cristo. É o reinado dos corações. Então, aí está. O meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos diz, então tu és rei. Veja, é um reino diferente, mas tu és rei. E aí Jesus diz, tu o dizes. Quando nosso Senhor disse assim, tu o dizes, quer dizer, é verdade. Você mesmo está dizendo, e eu confirmo. Tu o dizes. Eu sou rei. É lindo, Jesus diz claramente, eu sou rei. Para isto eu nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus, por que mistura as coisas? Não está falando de rei, fala de verdade? Sim. Qual é a verdade que Jesus veio testemunhar? A verdade que Jesus veio testemunhar é que Deus é o rei de tudo. E ele veio trazer o reinado de Deus. E aquele que escuta Jesus e abre o coração, Deus reina na vida dessa pessoa e esta pessoa vive segundo a verdade. Porque o que é viver segundo a verdade? É viver segundo Deus. É viver sabendo que Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor meu, é o Senhor da minha vida. E o que é viver na mentira? É pensar assim, a vida é minha, eu faço como eu quero. Viver na mentira é pensar, é no mundo que eu encontro segurança, é me enchendo de poder, é curtindo adoidado, como se diz, é me enchendo de dinheiro, de bens, que eu tenho uma vida segura. Isto é viver na mentira. Jesus diz, eu sou rei. O meu reino não é o reino daqui. O meu reino é diferente. Por isso eu nasci, por isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade deste reino. Vive na verdade quem escuta a minha voz e abre o coração para Deus. Olha aqui, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Esse é o reinado de Cristo. Compreende, meu irmão? O reino de Deus está batendo a sua porta. Cristo é rei da sua vida, é? Cristo é rei se ele reina na sua vida. Se você não deixa que ele reine na sua vida, então o reino dele para você é inútil. Não tenha dúvida, o reinado de Cristo não passará. E por que parece tão fraco? A pergunta do começo do programa. Por que parece tão fraco? Por que parece que Nosso Senhor está tão ausente? Não se iluda. Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, conta as parábolas do reino. O reino
é como a semente jogada pelo semeador. Você pode matar a semente, os passarinhos podem comer, mas não tenha dúvida, o reino vai crescer onde ele encontra a terra boa de um coração bom. Veja, o reino é como uma pérola de grande valor. Para você encontrá-lo, para você possuí-lo, é preciso que você coloque todas as outras pérolas, todas as outras coisas em segundo plano. Senão você não vai experimentar o reino de Deus em você. O reino é pequenininho, xoxinho, fraquinho como um grão de mostarda. Mas não se iluda, ele vai crescer. Vai crescer não pela sua força, mas pela força de Deus. Vai crescer e se tornar a maior das hortaliças. De modo que as aves do céu, quer dizer, que a humanidade possa fazer ninho nos seus galhos. O reino é pouquinho, tiquinho como um pouquinho de fermento, que está na massa desse mundo. E vai levedar, vai fazer crescer a massa toda. Bote o fermento na massa, ele vai levedando pela força dele. Assim é o reino. Veja, Jesus vai mostrando que o reino é pequenininho e, no entanto, é forte, indestrutível. O reino é tão frágil como o trigo que o homem plantou. Jesus veio trazer o trigo para esse mundo. Aí nasce o joio que parece tão forte. Um dia haverá a colheita e o joio será jogado no fogo. E o trigo será juntado em feixes e recolhido no celeiro, que é o coração de Deus. Veja como é o reino. Está lá em Mateus 13. Quer mais? O reino é como um tesouro escondido. Está no seu coração. Se você entrar no seu coração e escutar a palavra do Senhor, você encontra o tesouro. Louco de alegria. Coloca tudo em segundo plano para ter aquele tesouro verdadeiro. E por último, o reino é como uma rede jogada no mar. Recolhe tudo quanto é tipo de peixe. Tem cada indivíduo na igreja. A começar por mim. Não tiro não. Né? Tem cada inquilino na igreja de Cristo. Pois bem, é que o reino é uma rede jogada no mar. Pega todo tipo de peixe. Você não lê lá, não crê. Olha lá, está lá, Jesus disse. Mas o Senhor está puxando a rede, está puxando. Um dia ela chega na praia. E quando chegar na praia do infinito, na praia do céu, os peixes bons serão separados dos peixes maus. Então, é isto o reino. Parece fraco, né? Não tem quem destrua. Olha a igreja. Há 2000 anos a igreja está fecha, mas não fecha. Há 2000 anos está acaba, mas não acaba. E não se acaba. Veja, não se acaba. Porque esse reino é forte. Parece fraco, sabe por quê? Porque passa pela minha liberdade, pela sua liberdade. Porque Deus não impõe. Hoje é a festa de Cristo Rei. Cristo é rei. Mas a minha pergunta é outra. Cristo é seu rei? Ele é rei. Mas se ele não for seu rei, você não estará com ele eternamente. E como é que você sabe se ele é seu rei? Se ele de verdade for o Senhor da sua vida, das suas decisões, dos seus afetos, do seu coração, da sua inteligência, do seu dinheiro, da sua vida. Olhe, para encurtar essa conversa, nós estamos começando a 34ª semana do tempo comum. Então, durante toda esta semana, que começa hoje, a igreja está na última semana do ano. E no ofício divino, na liturgia das horas, que todo padre reza, e você, se quiser rezar, reze, vale a pena. Durante toda esta semana, no ofício divino, a igreja sugere que se reze, se cante como hino o Dies Irae. Dies Irae, quer dizer, dia de ira. É um poema, eu falei sobre ele rapidamente domingo passado. É um poema do século XIII, composto por Tomás de Celano, um frade franciscano. E eu vou ler só para vocês verem como esse hino é forte. É o hino da Idade Média, que lembra a responsabilidade nossa de decidir-se por Cristo. Porque um dia estaremos todos diante do tribunal de Cristo. Escute só. E o hino vai falar aqui na Sibila. Vai falar em Davi e vai falar na Sibila. Deixa eu logo explicar o que é isso. Davi, por causa dos Salmos, que fala no juízo de Deus. Em Deus, eis que o Senhor vem para julgar. E a Sibila. As Sibilas são aquelas bruxas, são aquelas adivinhas do paganismo. Então, no paganismo grego, se você olhar nos textos dos pagãos gregos, as Sibilas falavam que um dia haveria também um julgamento dos deuses, que
do jeito do pagão falar, sem ele saber, estava falando a verdade, que um dia Deus julgaria. Pois escute, dia de ira aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Que temor será causado, quando o juiz tiver chegado para tudo examinar. Correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono a trombeta ressoar. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Eu tão pobre, que farei? Que patrono chamarei? Nem o justo está seguro. Rei tremendo em majestade, que salvai só por piedade, me salvai, fonte de graça. Recordai, ó bom Jesus, que por mim fostes à cruz, nesse dia me guardai. A buscar-me vos cansastes, pela cruz me resgatastes, tanta dor não seja vã. Juiz justo no castigo, sede bom para comigo, perdoai-me nesse dia. Pela culpa se enrubesce o meu rosto, ouvi a prece, e poupai-me, justo Deus. A Maria perdoando, e ao ladrão na cruz salvando, vós me destes esperança. Meu pedido não é digno, mas, Senhor, vós sois benigno, não me queime o fogo eterno. No rebanho dai-me abrigo, arrancai-me do inimigo, colocai-me à vossa destra. Quando forem os malditos, para o fogo eterno aflitos, entre os vossos acolhei-me. Do espírito contrito, escutai, Senhor, o grito, tomai conta do meu fim. Lacrimoso aquele dia, quando em meio à cinza fria, levantasse o homem réu. Libertai o Deus do céu, bom pastor, Jesus piedoso, dá-lhe prêmio, paz, repouso. Pense bem, viu? Porque um dia, eu, você, estaremos lá, diante do Senhor, Rei tremendo em majestade, que salvais só por piedade. Vou contar uma historinha bem ligeirinha. O Papa Pio XI era bem pequenininho, era menor do que eu, mas era bravo, era mais bravo do que eu, tá certo? E lá na Cúria Romana o pessoal tinha medo dele. Sabe qual era o apelido dele? Rei tremendo em majestade, porque era assim, como Cristo quando vem para julgar. Quando Pio XI aparecia, os cabas logo ficavam... Pois bem, mas Pio XI não é Deus. Se o pessoal tinha medo de Pio XI, imagine do juiz. Rei tremendo em majestade. Então, que Nosso Senhor nos dê a paz. E que você deixe o Senhor reinar na sua vida, para que um dia você possa estar com Ele na glória eterna. Domingo de Cristo Rei. Para vocês a minha bênção, com a proteção da Virgem Maria. E vamos ficar com o canto da Salve Rainha. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo que vem, começando o novo ano litúrgico, o primeiro domingo do tempo do Advento. Até lá, se Deus quiser.